pessoal, vamos aqui então com a aula de número 14 aqui do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência, a série de estudos sobre ciência e sobre fé, o criacionismo, que nós já estamos aqui há um bom tempo caminhando juntos. Então, eu agradeço muito que você ainda continua aqui firme e vamos lá, vamos embora. Tem mais coisas ainda para a gente saber, a questão dos milagres. Gente, por que que os milagres são tão importantes? De serem mencionados e até mesmo estudados do ponto de vista assim, de ser colocado dentro do estudo do criacionismo. Porque justamente os milagres vão ser responsáveis por várias coisas que a ciência não pode explicar. E nós vamos ver isso ao longo deste capítulo, ok? Mas uma boa palavra para a gente iniciar seria a palavra de Deus. Uma boa palavra é a palavra de Deus. E vamos ver o que a gente tem para aprender aqui nesses dois versículos que eu separei aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Vamos ler aqui, ó. Varões israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Esse trecho aqui está lá em Atos 2, 22. Mais um versículo. E os sinais do apostolado foram operados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo agora falando, lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12. Ok? O que eu queria que você pensasse sobre isso? Vamos dar uma avaliadinha um pouquinho mais com calma aqui. Olha só. No livro lá de Atos, Lucas está escrevendo, narrando um acontecimento lá, e aí ele diz o seguinte, ó, abre aspas aqui, né? Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós com prodígios e sinais. Então, em primeiro lugar, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais. Essa afirmação de Lucas aqui é muito interessante. Olha, Jesus precisava de aprovação de Deus? Não, ele já era Deus e Deus já sabia do todo o ministério que Jesus haveria de fazer, sem problema nenhum, certo? Mas está dizendo que ele foi aprovado entre vós. Então Jesus precisava de uma aprovação da parte de Deus. E essa aprovação, quando diz respeito ao que as pessoas iriam saber e pensar dele, tem mais a ver com uma certificação. Tem mais a ver como se Deus estivesse provando, certificando, assinando embaixo, deixando claro para todo mundo que o ministério de Jesus vinha dele. E como é que ele fazia isso? Quem pode fazer milagres? A única pessoa que pode fazer milagres é Deus. Deus pode usar pessoas e deixar que o seu poder flua através de pessoas. Tem o relato bíblico aqui. Mas a fonte desse poder é de Deus. Então, quando se diz que o varão aprovado por Deus entre vós, aí é como se a explicação... E que aprovação foi essa? Por intermédio de milagres, prodígios e sinais. Então, se só Deus pode fazer milagres, logo, esta aprovação que vinha fonte de poder estava com Jesus. Era isso que Jesus estava falando. Ele tem o poder de Deus nele. Agora, olha que interessante. Que Deus por ele fez no meio de vós. Então agora Lucas está falando, vocês viram, vocês sabem, vocês estavam lá, vocês acompanharam, vocês viram os milagres que ele fez, como vocês bem sabeis. Ah, não, vocês sabem, vocês viram. Então essa autoridade que Deus certificou em Jesus, depois, agora, nós estamos falando aqui, se aqui está em Atos, dizendo os primeiros anos da igreja, a gente está aqui na década de 30. Agora vem aqui o apóstolo Paulo, muito provavelmente na década de 60, está aqui falando que os sinais do apostolado, agora vamos pensar, década de 60, Jesus já retornou ao céu e o ministério de levar a palavra, levar a nova aliança e levar os planos de Deus para a humanidade, inclusive o perdão dos pecados em Cristo, está agora na mão dos apóstolos. E olha só o que o apóstolo Paulo fala, os sinais foram operados entre vós de novo, vocês viram o que os apóstolos têm feito, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Os mesmos sinais que estavam em Jesus, os mesmos prodígios que estavam em Jesus e as mesmas maravilhas ou milagres, termos intercambiáveis, estavam tanto na vida do apóstolo Paulo como também na vida de Jesus. Ou vice-versa, na vida de Jesus e também na vida do apóstolo Paulo.
interessantíssimo de a gente ver que os milagres, então, têm um lugar muito especial na história bíblica, na autenticação e a certificação do Novo Testamento, desde os tempos de Jesus, e também tem um lugar muito especial na fé minha e sua nos dias de hoje. Bem interessante isso, né? Ok, mas então, o lugar dos milagres, ele ainda vai ter que se relacionar com o criacionismo. Então vamos ver o que dois grandes homens falaram a respeito dos milagres. Vamos dar uma olhada. Bom, o primeiro deles é o Bancroft. Bancroft, aí a gente vai fazendo algumas variações aqui do nome, mas a verdade é o seguinte, o Bancroft, ele escreveu esse livro aqui, ó, Teologia Alimentar, entre outros muitos materiais, né? Ele era um escritor, mas também era um teólogo, e ele escreveu esse livro, Teologia Alimentar, que foi provavelmente um dos livros mais usados no Brasil, até mais ou menos ali, década de 90, no 2000, em massa, por praticamente todos os seminários tinham como indicação um material para estudo da teologia sistemática, que era a teologia elementar, ok? Então, nos seminários batistas, ele foi a sumidade. Depois, com o tempo, foi aparecendo outros, mais confiáveis também, e ele ficou ali até hoje. Até hoje, eu mesmo ainda consulto a teologia dele para algumas coisas que eu preciso saber. Então, ele diz o seguinte, ó, intervenção divina direta, uma intervenção direta de Deus na ordem natural, um evento que transcende as leis da natureza e que só pode ser atribuído ao poder divino. Então, na verdade, o que o Bancroft está querendo explicar é que os milagres são intervenções de Deus na ordem natural das coisas. A ordem natural é todo ser vivo nasce, vive e morre. Primeira coisa. Uma ordem natural, por exemplo, o dia de 24 horas, o sol se põe de manhã, ele nasce de manhã e se põe à tarde, aí vem a noite, ordem natural das coisas. Então, quando a gente fala de ordem natural, por exemplo, a morte é a ordem natural da vida do homem, mas chega Jesus e vence a morte, milagre. Chega Jesus e ressuscita Lázaro, milagre. Vem Elias, ou Eliseu, e ressuscita a filha da viúva. Percebeu do que a gente está falando? Então a gente está dizendo assim, são eventos que estão fora da ordem natural, só podem ser atribuídos a Deus. Olha, pensa que nós estamos construindo a base falando dentro do criacionismo, ok? É um lugar muito importante que os milagres têm na nossa vida cristã, mas também na história cristã. Tá, mas não foi só ele não. Ainda teve mais um sujeito muito interessante. Tomás de Aquino era um padre e, além de teólogo, ele também escreveu muito acerca de pedagogia, certo? Muito bem conhecido. E lá na Suma Teológica, ele escreveu o seguinte, as coisas feitas por Deus fora das causas por nós conhecidas são chamadas de milagres. Um exemplo bem legal sobre isso é a abertura do Mar Vermelho, lá em Êxodo. Moisés abre o Mar Vermelho, você sabe, né, para o povo de Deus poder passar em terra seca, fugindo do exército do faraó. Ok. Então, a ordem natural das coisas não faz com que duas paredes de água se ergam de 8, 20 metros de altura, ou seja lá quantos metros teve, naturalmente. Isso teria de ter acontecido por uma ordem, um estabelecimento de um poder que fizesse com que isso acontecesse. E esse poder ele vem de fora da ordem natural, porque a água naturalmente não faz duas paredes e fica a terra seca para as pessoas passarem no meio. Então isso é chamado de milagre. Uma vez que a gente entendeu bem isso, então agora a gente pode começar a pensar no nosso plano de aula. Então o que nós veremos nesta aula? Objeções e respostas ao nosso tema que é milagres. Vamos fazer uma apologética, uma pequena defesa da fé, né, sobre isso. Vamos ter uma pequena reflexão e vamos concluir, ok? Vamos lá, gente. Muito bem, vamos aqui com as objeções respeitáveis. Espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Por que as objeções respeitáveis? Porque vai haver objeções naturalmente à questão dos milagres. Nós estamos dizendo que elas são respeitáveis porque nós vamos entender como as pessoas pensam fora do mundo da fé.
As pessoas que não estão dentro do mundo da fé, no relacionamento pessoal íntimo com Deus, não vão entender as coisas de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia é loucura para o homem natural. Ele precisa do Espírito de Deus para poder entender o mundo espiritual. Sem o Espírito Santo habitando na pessoa, é impossível que ela entenda o mundo espiritual. Okay? Ela pode ter até uma noção, mas entender e principalmente vivenciar, isso seria impossível. Então vamos pensar aqui, ó. A primeira objeção é o princípio da uniformidade da natureza. As leis da natureza são uniformes e constantes. Isso é a ideia de uniformidade. São uniformes, ou seja, estão completas, os processos já estão todos completos, tudo que a gente pode observar cientificamente ou a olho nu, de maneira totalmente leiga, de fato é como a gente vê, isso se repete na natureza o tempo inteiro. E elas também são constantes, elas não mudam, certo? A ocorrência de um milagre violaria essa uniformidade, se tornando inexplicável pelos métodos científicos. Vamos usar o exemplo de Jesus ressuscitando a Lázaro. Jesus multiplicando os pães. Pela forma natural das coisas acontecerem, uniformes e constantes, pães não se multiplicam. Peixes não se multiplicam. Por isso que são coisas que estão fora dessa uniformidade da natureza e, portanto, elas se tornam inexplicáveis do ponto de vista científico, ou usando métodos científicos. Okay? O método científico não pode comprovar a multiplicação de pães, porque isso aconteceu apenas 2 vezes. Então, isso não pode ser reproduzível. Okay? Então, nós vamos ver que nós não podemos usar métodos científicos para comprovar aquilo que está fora da lei da uniformidade da natureza. Bem simples. São 2 coisas que não vão caber nunca, são 2 coisas totalmente diferentes. Ok? Muito mais. A falta de evidências empíricas, aquelas evidências que podem ser observadas, elas podem ser reproduzíveis, certo? As narrativas de milagres presentes nos textos religiosos são frequentemente consideradas relatos históricos duvidosos ou interpretações subjetivas de eventos naturais. Okay? Então, por exemplo, você tem pessoas querendo provar que numa certa época do ano o Mar Vermelho ele baixa o nível muito e tem um tal de um vento ocidental ou oriental que, se ele sopra forte lá, ele consegue até mesmo secar um trecho do mar ali onde seria possível atravessar o canal. Então aí nós pensamos o seguinte: bom, se isso fosse assim, por que Moisés precisaria de bater com o cajado, de consultar a Deus e Deus falar para ele: o que você está fazendo aí com esse cajado na mão? Manda o povo andar, manda o povo cair para cima. Então não haveria nenhuma necessidade disso. Então nós não estamos falando de um evento natural, nós estamos falando, a Bíblia diz que o mar se ergueu em 2 paredes de água e o povo passou no meio. E aí nós temos mais uma coisa. Mas depois, se você ler lá no relato, depois que o povo de Israel passa, o exército do faraó tenta passar também. E aí essas paredes de água elas se desmancham e eles morrem afogados. Então, mesmo que fosse um evento natural, ainda assim seria muito difícil que os soldados do faraó morressem com a água abaixo da canela, né? Não seria possível. E mesmo assim, para que o mar tivesse uma vazão ao ponto deles morrerem afogados, então essa vazão ou essa cheia teria que ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande e tão rápida que talvez demorasse muito tempo e eles poderiam sair andando do canal. Certo, gente? Então, mais uma vez, somente para dizer o seguinte: nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de uma vazão, de uma maré baixa ou de um tempo do ano em que o nível das águas fica realmente muito baixo. Nós estamos falando de um momento em que Deus mandou que as águas se abrissem, certo? São coisas diferentes, certo? Então, para algumas pessoas, é mais fácil dizer que esses relatos históricos contidos na Bíblia são duvidosos. Será que aconteceu mesmo? Por isso que nós estamos falando, tomando por base a ideia da evidência empírica, então a gente não vai conseguir fazer isso acontecer de novo. Isso aí aconteceu uma vez, na verdade aconteceu uma segunda, né, lá depois no Rio Jordão, mas
o evento do êxodo aconteceu uma vez só, foi uma interferência de Deus na lei natural e foi isso que aconteceu, ok? Muito bem. Tudo isso aqui são objeções respeitáveis. Quando a gente entende o mundo, a visão, a cabeça de quem está de fora do mundo da fé, repito, então você pode entender que de fato são coisas que fazem sentido no mundo sem Deus. Por isso que a gente respeita. Olha, eu consigo entender, eu respeito isso. Você não consegue enxergar uma coisa porque de fato não é para você. Você não está dentro disso aí, que é o mundo da fé, para você poder entender de fato o que foi que aconteceu. Para nós, que estamos cheios do Espírito, nos iluminando a interpretação e a aceitação dos fatos milagrosos de Deus, não há problema nenhum, é coisa muito fácil, na verdade. Ok? Muito bem. Agora nós temos as respostas respeitáveis, porque se nós temos a capacidade de entender quem não tem a nossa fé e respeitar as rejeições, as opiniões e as rejeições deles, então o mínimo que nós podemos esperar é que eles também respeitem as nossas explicações. Você não concorda que tem tudo a ver? Então aí fica uma balança justa. Você pode não concordar comigo, mas você não pode negar que as nossas respostas são sim respeitáveis. Só que, da mesma forma como eu não espero que método científico explique a ressurreição de um morto, eu também não espero que os cientistas ou quem não acredita na fé vá crer ou vá entender as coisas do jeito como nós que temos a fé entendemos. Então aí nós temos um diálogo, certo? Com respeito, e aí a gente consegue andar. Então, as nossas respostas responsáveis começam por essa aqui, ó. Ciência tem limitações. Ela é uma ferramenta poderosa, mas tem inúmeras limitações, como a gente tem visto aqui ao longo do curso todo. Não pode responder a todas as perguntas. A ciência, lembra que nós falamos isso bastante, não é a última instância, a última morada, o ponto final do estabelecimento da verdade. O papel da ciência é estudar evidências e teorizar a melhor explicação possível para dizer o que foi que aconteceu, certo? Então, ela não pode responder a todas as perguntas. O problema é que os cientistas, olha a nossa última aula, né? O problema não é ciência, são cientistas. Alguns cientistas querem ter resposta para tudo. E a própria ciência, por si só, por sua própria definição, impede que se haja respostas conclusivas finais para tudo, ok? A existência de Deus e a possibilidade de milagres estão além do alcance da investigação científica. Não se trata de investigar cientificamente o que Deus faz, mas vivenciar. E principalmente, esse é o nosso ponto todo aqui da nossa fé, do criacionismo e também da crença nos milagres. É como nós acreditamos nisso, ok? Muito bem. Só que nós ainda temos mais uma segunda resposta, que é a natureza da evidência. A evidência para a existência de Deus e a concorrência e a ocorrência de milagres pode ser de natureza diferente da evidência científica. Eu vou explicar. A experiência pessoal, a história e a filosofia também podem fornecer evidências relevantes, e nós já temos falado bastante, queridos, a respeito do testemunho de milhões de crentes ao longo das eras de existência da humanidade que testemunham Deus. E isto não pode ser comprovado no laboratório, mas é uma criação de hipótese que chega ao campo de científico também, porque são várias pessoas comprovando algo que nunca mais aconteceu, ok? São várias pessoas dizendo, eu vi, eu estava lá, eu confirmei, certo? Eu vou falar sobre isso daqui a um segundo. Então, o testemunho ocular, defendemos que a credibilidade do testemunho ocular, em alguns casos, credibilidade do testemunho ocular, quem estava lá e quem viu, argumentando que relatos históricos de milagres podem ser considerados como evidências, especialmente quando há múltiplos testemunhos independentes. Então, nós estamos falando de pessoas de diversos lugares do mundo que estão testificando que provaram as mesmas coisas, que estão provando uma transformação de vida,
que estão provando uma fé nova, que estão cheias de esperança, que têm provado bênçãos, uma qualidade de vida infinitamente superior do que quando não criam. Isto é, por si só, científico, porque várias pessoas estão dizendo a mesma coisa, e não somente ao mesmo tempo, mas ao longo da história. Então, para que você possa entender tudo isso aqui, ó, eu separei um livro. Esse livro aqui, ó, Evidências que Exigem um Veredito, é de um sujeito chamado Josh McDowell. Esse Josh McDowell, que ele falou uma coisa muito interessante. Aliás, ele fala muitas coisas interessantes, mas eu vou dar um pequeno teaser aqui sobre esse livro. Esse sujeito aqui saiu e começou a pesquisar as evidências da morte de Jesus, porque ele falava, esse Jesus aí, isso aí é tudo balela, esse homem nunca existiu, isso aí é só crença de gente boba que não sabe o que faz da vida. Só que esse aqui é um livro grande, você vai demorar um tempo e você vai ter que ler muita coisa aqui que vai virar sua cabeça do avesso. Este livro aqui, ó, conta justamente a ideia de analisar o Jesus histórico. E o Jesus histórico não tem mais nada a ver com fé. Ele deixa de fora a fé. Ele começa a avaliar todas as evidências em que Jesus de fato existiu. E sabe o que é um ponto alto da pesquisa desse homem? Justamente os testemunhos. Em primeiro lugar, dentro do próprio Evangelho, porque ao longo dos anos as pessoas têm tentado desmistificar o Evangelho e desmentir o testemunho das pessoas, mas ninguém consegue. Porque eles vão começando a ver como tantas pessoas em tantos lugares diferentes, dentro do mesmo espaço de tempo, ou seja, os anos de ministério de Jesus, 3 anos, como é que tantas pessoas testemunham as mesmas coisas, como é que escritores diferentes, como é que a vida de Jesus foi profetizada tantos anos atrás e depois da sua ascensão ainda continua acontecendo tantos eventos até que o Novo Testamento seja finalmente fechado com o testemunho do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Como é que pode ser isso? Então fica aqui uma dica só para você entender que alguns trabalhos científicos têm sido transformados em livros que ajudam as pessoas a entenderem que não é apenas uma questão de fé burra, desculpa o termo, mas uma fé inocente. É todo um embasamento de testemunho histórico que realmente até hoje ninguém conseguiu desmentir. É um fato. Então, se ele é um fato, ele precisa de investigação? Precisa. Mas para nós que temos a fé, não tem necessidade de comprovação nenhuma. Nós simplesmente cremos. Nós já temos falado isso aqui ao longo de todo esse nosso curso, não é verdade? Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. E o que nós vamos dizer, então, dos milagres contemporâneos? Eu queria que você pensasse aqui, ó, nessa imagem. Não é uma fotografia real, né? Isso aqui é uma fotografia gerada pela inteligência artificial que mostra mais ou menos como é que teria sido o momento da ressurreição de Lázaro, né? Então, aquelas pessoas que estavam ali, elas testemunharam. A ressurreição de Lázaro, ela foi registrada no Evangelho de João de uma maneira bem completa, porque conta tudo o que envolveu, não tudo, mas muita coisa que envolveu aquele momento. E as pessoas ficaram atônitas. Algumas pessoas não aguentavam de tanta alegria, porque Lázaro voltou à vida. Esse é o relato bíblico. Mas aí, tudo isso que está envolvendo esse momento também aconteceu ou tem acontecido na vida de algumas pessoas ao longo da história. Ok? Cura de doenças terminais. Histórias de pessoas que se recuperaram de doenças consideradas incuráveis pela medicina. Não é fantástico? Será que você tem na sua família, ou até você mesmo que está assistindo esse vídeo aí, você passou por alguma coisa assim fantástica, fora do comum? Você pode dar uma pesquisada e você vai ver a quantidade de relatos que existe na internet de pessoas que estavam desenganadas e voltaram à vida normal. O tanto de pessoas que estavam com enfermidades terríveis e elas foram 100% curadas.
Só que isso tudo acontece antes da intervenção cirúrgica. Eu posso testemunhar, eu e a Rosana, minha esposa, temos por padrinhos de casamento um casal e ela tinha um problema grave, gravíssimo, que deu na coluna dela. E uma igreja inteira orando, nós já éramos cristãos, já estávamos na fé cristã, evangélica. E olha só o que aconteceu. Quando ela chegou na mesa de operação, o médico abriu e falou: mas aonde está o câncer que estava aqui? Aonde que está aquele material que nós vimos nas imagens, que nós vimos lá na ressonância, que nós vimos em todos os exames? Onde foi parar? E o médico simplesmente pôde fechar e dizer para ela: você não tem nada. O que nós vimos simplesmente não está aí. O que nós vimos nos exames registrados simplesmente não estão aí. Esse aqui é meu testemunho. Talvez você conheça, e eu também conheço vários outros. Mas, de fato, a gente vê, por exemplo, as pesquisas que mostram a relação de cura de pessoas que oram e de pessoas que não oram. Fatos, pesquisas, certo? Isso é científico. A gente pode comparar o tanto de pessoas que estavam orando e que continuam orando com as que não oraram e comparar os resultados. Nós vamos ver que o resultado de melhorias de cura é simplesmente muito maior, certo? Então isso aqui, ó, é uma coisa que está aqui. Da mesma maneira que os amigos de Lázaro e as pessoas que estavam lá testemunhando o momento em que Jesus falou para ele sair de dentro do túmulo, é a mesma coisa com as pessoas que estão à volta daquelas pessoas que estão testemunhando curas incríveis. Ok? Mas não só isso, ainda tem mais. Sobrevivência a acidentes, pessoas que escapam de acidentes fatais sem explicação aparente. Você também já viu algum testemunho desse tipo? Eu queria desafiar você, se você passou por alguma situação dessa, se você teria a coragem de colocar aqui uma situação dessa nos comentários aqui embaixo. Deixe isso aqui para testemunhar da sua fé. Deixe isso aqui para outras pessoas que vão passar e assistir esse vídeo aqui, poderem comprovar coisas incríveis fora da ordem natural das coisas, em que nós atribuímos ao poder de Deus, nós atribuímos de fato a milagres, intervenções de Deus na história natural. E por último, eventos sobrenaturais, visões, profecias que eu estou querendo dizer aqui não necessariamente seja o tipo de profecia que a nossa década 90 para frente tornou uma coisa muito comum nas igrejas. Estou falando de intervenções reais e miraculosas, onde pessoas geralmente, de maneira geral, né, esse tipo de milagre que eu estou me referindo aqui, é aquilo que realmente acontece, de pessoas dizendo coisas que vão acontecer, vão acontecer no futuro e findo acontecendo mesmo. Então isso aqui está aqui, ó. Eu estou dando nome de profecia para não ter que dar um nome de evidência para não confundir com outras religiões. Mas é disso que eu estou falando. Algumas pessoas que por alguma situação tiveram uma maneira de saber algo que vai acontecer e de fato acontece. Existem os relatos. E outras experiências que transcendem a compreensão humana. Tem gente que diz, eu não acredito, isso não é possível. Tem gente que concorda e fala, nossa, puxa vida, podia acontecer comigo também, né, inclusive. Mas o fato é que existem os relatos, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Milagres contemporâneos, certo? Eu não estou afirmando que esses milagres estejam, preste bem atenção, relacionados a dons hoje, para o crente. Eu estou me referindo a milagres, intervenções divinas especiais para aquela situação. Ok? É isso aqui que eu estou falando. Muito bem. Vamos continuando? Vamos vendo o que mais tem pela frente. Muito bem. Vamos dar uma refletida agora? Eu sou um milagre de Deus. Quem foi que falou isso? Um monte de gente. Muitas pessoas têm os seus relatos testemunhando milagres que viveram de Deus. Quantas e quantas pessoas que podem testemunhar coisas que viveram de Deus e que não haveria nenhuma explicação dentro das leis da natureza para isso. Mais uma vez eu vou te desafiar. Deixa aqui nos comentários algum tipo de relato de coisa que aconteceu com você. Gente, é muito bom que outras pessoas possam ler e testemunhar disso, ok? Então, já que uma vez que a gente pensa assim, de fato, eu já ouvi falar de coisas realmente incríveis, então agora a gente pode passar para as nossas duas perguntas. Vamos lá?
Muito bem. Primeira das perguntas, qual o requisito bíblico fundamental para vivenciar um milagre? Milagres de Deus para hoje, milagres que podem de fato acontecer. Qual é o requisito? O que Deus pede como uma coisa única para que isso possa acontecer? A Bíblia fala disso. A Bíblia fala lá em Marcos 9, 22 e 23. Mas, se podes fazer alguma coisa, uma pessoa como eu e você disse isso para Jesus. Mas se podes fazer alguma coisa a respeito da minha situação, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus diz, se podes? Você está falando para mim se eu puder? Então Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Qual é o requisito bíblico fundamental para se vivenciar um milagre? É a fé. Agora, tá aqui, ó, bíblico, ponto final. Requisito para se ver um milagre. Fé. Então, partimos em algumas interpretações. Se a pessoa não tem fé, não vai ver milagre. Foi Deus que falou, olha, tudo é possível para quem? Para aquele que crê. Então, para aquele que não crê, não é possível. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, então a gente já sabe que o requisito é ter fé. Então, se não tem fé, nada vai acontecer. Essa é a segunda. E tem mais uma coisa que é importante a gente tirar sobre isso aqui também. A fé não obriga Deus a fazer algo. Então, o que é um grande problema, um grande erro que a gente vê? As pessoas acharem que porque exerceram fé, Deus vai se sentir obrigado a fazer alguma coisa por elas. Então, antes que você pare para pensar sobre essa alternativa, Jesus diz que é possível, tudo é possível àquele que crê. Ele não diz tudo vai ser feito para aquele que crê. Ok? Tudo é possível. Então é um grande erro quando a gente acha que porque a gente depositou a fé total, Deus vai fazer. Deus pode fazer segundo a sua soberania. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe até onde Ele quer atuar na minha vida e na sua. Às vezes nós clamamos para que Deus faça algo. E Deus faz. Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus dá inteligência, sabedoria, mostra pessoas, um cântico, um trecho da palavra. Deus pode usar qualquer coisa. Mas há certas ocasiões em que nada acontece. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de nos amar por isso, e Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso por causa disso. Por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, que sabe tudo e principalmente sabe o que é melhor para a nossa vida, que é isso que mais interessa para a gente aqui nessa vida, ok? Uma vez entendido isso, então agora eu queria perguntar para você mais uma vez se você já viveu algum milagre e se você pode compartilhar. Eu tenho certeza que isso vai ser algo bem interessante. Pense sobre tudo isso que você ouviu e tire as suas próprias conclusões. E assim nós vamos terminando mais esse capítulo. Eu oro para que Deus abençoe a sua mente, o seu coração e que você frutifique para a glória do nome dele e principalmente proclamando a Deus, a seu Filho Jesus e a salvação que ele dá e a vida eterna que nós teremos com ele. Ok? Muito obrigado por mais o seu tempo que você deixou aqui com a gente, entendendo um pouco mais, pensando um pouco mais sobre esse campo aí dos milagres. E a gente se vê na próxima aula ou a qualquer hora, em qualquer lugar. Que Deus te abençoe.